Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou Rafael Hungria e hoje vamos interagir com os inscritos, com todos os parceiros aí do canal. Muitas perguntas foram levantadas, afinal soltamos muitos vídeos, esses últimos dias aí, vídeos bem polêmicos, apresentando a realidade dos fatos que ocorrem nas pesquisas de Dáquila durante todos esses anos, desde o antigo Projeto Portal até o momento atual, toda a perseguição da mídia, toda a difamação, toda a manipulação que houve, nós estamos tentando agora desmistificar e trazer a verdade à tona. Qual é a intenção do nosso grupo? Por que estamos aqui? Muitas pessoas acreditaram na mídia, muitas pessoas acabaram tendo uma imagem errônea, equivocada do nosso grupo, principalmente do presidente, o pesquisador Urandir Fernandes de Oliveira, que fez um trabalho magnífico durante todos esses anos e foi muito perseguido, O nosso papel principal é virar essa página e mostrar realmente a verdade, reconstruir tudo isso que a mídia fez para destruir o papel desse grande pesquisador, desse grupo que vem batalhando aí há muitos anos para apresentar ao mundo benefícios, conhecimentos e transformar a vida aqui no Sistema Terra. Eu conto com a ajuda de todos vocês, para que a gente possa propagar cada vez mais as informações, mesmo que você não aceite, não acredite em tudo isso que foi dito, que está sendo transmitido, não vamos julgar, não vamos criar conflito, discussões. Nós não estamos aqui para fazer debate, para discutir, nós estamos aqui apenas para apresentar, transmitir o que nós vivenciamos, transmitir o conhecimento que nós recebemos, realizar o nosso compromisso, ou seja, aquilo que eles nos direcionaram a ser feito. Então, não é uma questão de querer impor uma verdade a todos ou querer discutir certos conhecimentos para ver se isso bate ou não. Nós estamos apenas trazendo o resultado das nossas pesquisas e das nossas experiências. Se elas ressonarem e simpatizarem com vocês, ótimo, contamos com a parceria e ajuda e caminhada lado a lado. Se você ainda não está compreendendo e não bateu com as suas ideias, com as suas crenças, sem problema algum. Estamos aqui para fazer o nosso trabalho e interagir com as pessoas que realmente querem fazer a diferença e sentem que o que nós estamos passando ressona com aquilo que ela acredita. A mitologia grega tem algo de verdadeiro na antiguidade? Os deuses gregos, tem algo a ver com os Anunnakis? Sim. Todas essas mitologias, esses deuses antigos, tanto a mitologia grega, romana, nórdica, egípcia, indiana, sumérios, todos eles têm relação com a presença desses visitantes que estavam aí na Terra e estão até hoje participando desse processo com a humanidade. Eles eram tidos e vistos como deuses, E nessas mitologias, muitos desses seres aí faziam questão de se apresentarem também como deuses. Pediam obediência, pediam que as pessoas obedecessem às suas demandas, E para eles, a humanidade sempre foi escrava, sempre foi vista como mero objeto de trabalho, mão de obra, Quando eles separaram as regiões da Terra em algumas partes, A princípio foram 4 partes, e eles dividiram seus clãs, as suas famílias, para formar os seus impérios. E eles tinham a mesma intenção, se apresentarem ali como deuses da humanidade, pediam adoração, culto, sacrifícios, oferendas, todo esse tipo de coisa. As religiões chamam esses seres de falsos deuses. Porém, algumas religiões os chamam de deuses também. Existe muita confusão nisso daí, muita confusão mesmo. E no meio da história de todas as religiões, nós vamos encontrar, dentro dessa confusão dos Anunnakis, que são vizinhos de outras terras, raças humanas diferentes de nós, tipologias diferentes, tempo de vida diferente, que vieram visitar a Terra e colonizaram a Terra. E estão até hoje aí por trás dos governos, Nesse meio tempo, nesse processo todo, ocorriam interferências também, como a gente falou aqui no canal várias vezes, que são seres dimensionais. Aqueles que vêm realmente do céu, aqueles que vêm de outras dimensões, ou seja, aqueles seres divinos que trabalham para o Criador, para Deus, para a energia suprema, que estão relacionados com esta manifestação divina realmente. E ocorriam muitas intervenções, que eram conhecidas como as presenças dos mensageiros divinos, os emissários divinos, avatares. Jesus Cristo foi um deles, na época. Toda a presença dos anjos que vinham trazer conhecimento, informação
eram relacionados a esses seres dimensionais que chegavam à Terra. E está tudo misturado. Todas as mitologias e as religiões mostram a presença dos deuses Anunnakis e dos seres divinos, misturado. Então, virou uma salada. Ninguém mais sabe o que é realmente interferência divina e interferência dessas raças vizinhas que vinham para escravizar a humanidade. Porque eles vinham se fazendo passar por deuses, por seres divinos, né? Eram simplesmente seres mais evoluídos, mais avançados, tinham tecnologia superior, inclusive tinham tecnologias aéreas que eles vinham voando, e a humanidade achava que eles eram deuses, eram seres divinos, né? Então, este foi o motivo de ter gerado tanta confusão nas religiões e no mundo, né? E por isso que a gente tem que desmistificar isso daí, buscar o conhecimento para entender exatamente o que foi interferência divina de Deus, dos anjos, dos seres dimensionais, e o que foi interferência dos Anunnakis. Por isso que a gente tem que ter a mente aberta para fazer esse estudo e discernir, sem preconceito. E é muito difícil a gente aceitar que muitas vezes uma crença que a gente tem, que está ali sendo interpretada em uma escritura sagrada, não importa se é da Índia, se é do Egito, se é judaico-cristã, se é muçulmano, não importa. Ali dentro tem a interferência dos Anunnakis, sempre tem. É muito delicado esse assunto, então a gente tem que pesquisar muito a fundo, com muita cautela isso daí. O que está escrito no livro de Apocalipse, na Bíblia, irá se cumprir ou o que está escrito foi muito distorcido? O livro de Apocalipse foi uma revelação, foi feita, aquele anjo que apareceu para João é um ser dimensional. E ele trouxe aquelas profecias, aquele conhecimento, aquelas informações, e muito que foi dito está ali preservado, porém está codificado, está velado. Mas infelizmente ocorreu sim, por parte do Vaticano, né, dos compiladores dos textos na época, uma adulteração. Algumas passagens positivas foram transformadas em negativas, para confundir as pessoas. Né, alguns termos foram alterados e realmente se tornou muito difícil interpretar literalmente o Apocalipse. Mas ali tem muitos códigos, né, tanto as cartas para as igrejas, como os selos do Apocalipse, que serão abertos, tem a ver com este momento atual, sim, tem a ver com este momento de transição e com a intervenção dos seres dimensionais para que ocorra realmente uma mudança definitiva no sistema Terra. Isso tem a ver com o fim do reinado dos Anunnakis, dessas raças aí que estão por trás de todo esse sistema que domina a Terra há tanto tempo. Então, essa intervenção divina foi profetizada ali no livro do Apocalipse. E ali contém algumas informações que dizem respeito aos dimensionais, aos 144 mil. Ali tem informações sobre os códigos de treinamento dos dimensionais, a questão dos vencedores, do maná, do livro da vida. Tudo ali diz respeito ao que aconteceria hoje com os dimensionais. É uma mensagem direta para os dimensionais, que é descrito ali como os vencedores, aqueles que terão as vestes brancas. Isso está tudo relacionado a esse processo da transmutação da vida eterna, do compromisso dos dimensionais na Terra. Tem muitas coisas ali codificadas. Tanto o judaísmo como o cristianismo, eles usaram certos textos para guardar ali códigos ocultos para que apenas os iniciados, né, os rabinos, os bispos, os grandes altos clérigos da igreja pudessem compreender o significado daquelas informações, não para a população. A população ia seguir ao pé da letra aquelas informações ali, não ia entender nada, né? Então a gente tem que ver além. Uma pergunta aqui sobre as dimensões. Existe primeira, segunda, terceira dimensão? Nós estamos na terceira dimensão? Essa realidade física que nós estamos, ela é composta de 3 dimensões: altura, largura, profundidade, somado ao tempo e espaço. Então, nesta realidade nós estamos, tridimensional, o nosso campo de percepção ele é tridimensional. Agora, existem outras dimensões da realidade, que a nossa percepção se expande para outros níveis, né? Outras camadas, vamos dizer assim. Cada dimensão dessa possui níveis de realidade e existe vida. Existem seres muito mais evoluídos do que nós. Acima da terceira dimensão, a partir da quarta, da quinta, da sexta e vai até a 10ª dimensão, nós podemos visualizar realmente consciências, inteligências, nós chamamos de dimensionais, e são sim muito mais evoluídas e conscientes, mais próximas do Criador, mais próximos da energia suprema. Então vamos imaginar a energia suprema como um grande centro. Dele
sai tudo. Cria-se as dimensões e na terceira dimensão, que é a base, a terceira, a segunda e a primeira dimensão, forma o plano físico, ou seja, o sistema Terra, onde nós estamos aqui. A Terra é o plano físico, a terceira dimensão, o plano da manifestação. Acima da terceira dimensão existem outros céus, outras camadas, até chegar na energia suprema, no alto, vamos dizer assim, onde está o casal criador. Nessa realidade tridimensional onde nós estamos, nós descobrimos, através de nossas pesquisas, que dentro da terceira dimensão existem 9 anéis, ou seja, 9 níveis paralelos, mundos paralelos, tudo físico, tudo ainda nessa realidade onde nós estamos aqui, material, física. Então existem terras, continentes, outras regiões, além do que nós conhecemos como o primeiro anel, que é onde nós estamos aqui. Este é o centro do sistema Terra, é o primeiro anel, até chegar no 9º anel, onde existe a última borda de gelo, que realmente termina essa plataforma do sistema Terra. Nós estamos num reino criado, num sistema que é justamente o mundo físico, criado para manifestação, a partir desta energia suprema, desse Criador, só que existem outras dimensões que fazem parte desse sistema. E existe vida nessas dimensões, e existe vida também nos 9 anéis, assim como existe vida aqui no primeiro anel. Os seres humanos que vivem nos outros anéis, os animais, o reino vegetal, o reino mineral, é um pouco diferente daqui do primeiro anel, né? Inclusive, no passado, muitos animais foram trazidos para cá, vindos de outros anéis, né? Assim como outras raças também chegaram aqui. Então é muito interessante isso. Nós fazemos parte desse grande sistema. E o que é, por exemplo, o mundo espiritual, para onde nós vamos após a morte? Não é o dimensional, não é o nível das dimensões. Não, é ainda aqui dentro da terceira dimensão. Nós vamos para um desses anéis aí. O espírito, quando desencarna, ele vai para o mundo espiritual, ou o que chamavam de plano astral. Na verdade, é o segundo anel. A vida no segundo anel, na verdade, é um mundo espiritual. Então, essas informações que nós estamos passando aqui vieram dos nossos parceiros, né, das nossas pesquisas. Então, nós não estamos inventando isso e tirando isso do nada. Através de pesquisas, né, durante muitos anos, eles nos passaram e dizem que nós devemos transmitir isso ao mundo. Só o fato do pessoal não usar alucinógenos nos trabalhos de Dáquila e ter contato com os seres sem usar nenhum tipo de substância, já ganha um ponto com ele. Exatamente. Nós não utilizamos absolutamente nada. Absolutamente nada. As orientações que eles nos passam são alimentação saudável, muito exercício físico, para que nós aumentemos nossa carga elétrica das nossas células, para acelerar nossa vibração, sempre lucidez, sempre muito presente nesta realidade. Nós não interagimos com entidades espirituais, com o mundo espiritual, com essas frequências baixas. Não, nós trabalhamos justamente para elevar a nossa frequência vibracional num nível que nós tenhamos uma lucidez mental, uma aceleração vibracional, para que nós possamos interagir com as dimensões superiores. Porque as dimensões superiores, da 4ª para cima, como eu falei, só podem ser acessadas se a gente se elevar vibratoriamente. Porque nós estamos numa frequência muito densa, uma densidade e uma vibração muito lenta. Quanto mais baixa a nossa vibração, mais a gente interage com o mundo espiritual. Por quê? Porque o mundo espiritual é uma frequência mais baixa do que essa realidade nossa aqui. Quanto mais alta a nossa vibração, quanto mais nós aceleramos nossa frequência, mais nos distanciamos dessa frequência espiritual, não recebemos influências, que o pessoal chama aí de obsessões espirituais, essas coisas não existem para quem está se elevando, né, e vibrando alto. Nós vamos justamente interagindo com essas frequências mais altas, onde os seres dimensionais estão. Eles estão num nível que eles não podem baixar a frequência deles e adentrar aqui, porque se eles fizerem isso, eles se materializam, se densificam. Se eles ficarem muito tempo aqui na terceira dimensão, eles podem até ficar presos aqui, por causa da densidade. Eles conseguem ficar no máximo 7 horas aqui. Aí eles têm que voltar para o nível dimensional, através dos portais. Essa capacidade de acelerar a frequência e interagir entre as dimensões é muito difícil. Exige um treinamento, né, um processo muito demorado, exige anos de treinamento. E esse é um dos objetivos de Dáquila. Nós realizamos esses treinamentos justamente para interagir. Por isso que as pessoas não entendem. Ah, mas o Bilu apareceu aí, por que é tão difícil ele chegar perto? Por que é tão difícil vocês conseguirem interagir? Não é que é difícil. Para ele é fácil. Se ele quiser, ele vem, densifica, se materializa e interage conosco. Ele pode ficar até fisicamente mesmo, como um ser humano, como ele já fez várias vezes aí. Então nós temos que desenvolver a nossa vibração
a nossa energia, para que nós cheguemos num ponto e nós nos aproximemos dele. Aí sim, nós vamos conseguir desenvolver, nós vamos evoluir, porque eles não precisam descer, somos nós que temos que subir, nós temos que transmutar nossa energia, nós temos que avançar. Se nós ficarmos aqui numa frequência baixa, eles não vão conseguir descer e interagir, se comunicar e estar aí conosco, porque a humanidade vibra numa frequência muito baixa. Por isso que o governo oculto, todo o sistema, toda a Matrix, faz a agenda, condiciona as pessoas a ter uma vida depressiva, intoxicada, com alimentação errada, sem focar na saúde, trabalhando as emoções do medo, da angústia, do sofrimento, sempre para deixar a vibração baixa, para que as pessoas não consigam se elevar vibratoriamente. Então existe muita manipulação, justamente para impedir o acesso às realidades dimensionais. Em Dáquila, nós fazemos treinamentos justamente para conseguir interagir com eles. Por isso que nós temos que, muitas vezes, ir para a natureza, às vezes na mata, justamente porque a energia contida ali, o vórtice de energia, é muito mais forte. Então, ajuda para que nós consigamos estar numa frequência mais alta. Não são os seres que precisam disso, somos nós que precisamos disso. É muito difícil para mim, para todos vocês, estarem no centro de São Paulo, por exemplo, e gerar a frequência vibracional e abrir um portal ali dimensional. É muito difícil. Mas, se eles quiserem, eles podem vir e interagir com as pessoas ali. Então, todo o trabalho que nós fazemos de contato, de interações, exige sim um treinamento, um desenvolvimento focado na saúde, no exercício físico, na alimentação, no nível mental, no equilíbrio emocional, na consciência, na nobreza, nas intenções. Tudo isso soma e faz parte desse desenvolvimento. Então não é simples como as pessoas pensam. Não é. A intervenção dos dimensionais contra essa agenda dos Anunnakis será ainda esse ano. Eles sempre atuaram, para impedir que esse grupo dos Anunnakis fizessem ações que ultrapassassem os limites da permissão aqui, por causa do livre-arbítrio da humanidade, Então agora, como eles estão passando dos limites, eles estão percebendo que eles vão ter que ir embora daqui. O poder que eles tinham vai acabar. E eles já foram avisados pelas 49 raças, pelos dimensionais, que a Terra, o primeiro anel aqui, a nossa região, o nosso sistema, será, nesse novo ciclo, um local para que ocorra realmente a evolução, para que a humanidade tenha dignidade, realmente uma vida física correspondente ao que é esperado para o ser humano. E não esse sistema manipulador aí, distorcido e escravizante que a gente vive, Cheio de sofrimento, miséria, fome. Eles disseram que vão interferir 30%. Esses caras estão passando dos limites. Eles estão querendo dar um golpe na humanidade, porque eles sabem que eles perderam, o posto deles, que eles vão ter que ir embora. Mas o problema não são nem eles mais, nem são esses seres, os Anunnakis e outras raças aí. O problema são os filhos, são os descendentes, São os híbridos, ou seja, aqueles seres humanos que estão aí no poder, os laranjas, Essas famílias de poder aí que estão atuando no mundo e que são híbridos, ou seja, tem a genética modificada, misturada com a genética desses seres aí. Então eles estão atuando revoltados e brigando entre eles, porque existem clãs, E eles estão brigando para ver quem vai ter o poder na Terra. Por isso está acontecendo tudo isso aí. Já é sinal de que eles estão desesperados e brigando para ver quem vai ter o poder. Mas, na verdade, eles sabem que está vindo uma intervenção, está chegando algo de novo, nossos amigos estão voltando para estabelecer a ordem. Por quê? Os dimensionais e a humanidade planetária, quando eu digo planetária, são as pessoas que são da Terra, são daqui, não são dimensionais que vieram de fora e estão encarnados aqui, tá? Nós precisamos construir um novo sistema que ofereça realmente conhecimento, oportunidade e dignidade para o ser humano evoluir. Por isso que nós estamos aqui. E eles vão vir para isso, para transformar esse quadro e acabar de uma vez por todas com essa manipulação do governo oculto. O governo oculto está soltando tecnologias aí e estão preocupados com a presença deles, que eles estão chegando. Então eles estão armando aí os Starlinks, essas tecnologias no céu, para monitorar, como se fosse uma tropa que eles têm, o exército deles, para monitorar a vinda e a presença e a intervenção dos seres dimensionais. Só que é ridículo, Eles não vão conseguir, porque os seres vão pulverizar esses satélites, essas tecnologias deles aí. Vai começar a cair Starlink para tudo quanto é lado aí, pulverizado, vocês vão ver só. Então eles estão achando, que vão assustar os seres superiores que estão chegando. Não vão. Já está determinado. Existe um tempo, ainda um prazo curto para eles
darem esse chilique final aí. A humanidade ainda vai passar por uma dificuldadezinha aí, mas o que nos espera no futuro aí, realmente, num breve tempo, é uma mudança, uma renovação e um recomeço. O próprio Bilu disse uma vez: futuras gerações se lembrarão dessa mudança, né? E vão perceber o legado que será deixado aí para toda a humanidade. Então nós temos que agir, nós temos que fazer a nossa parte. A Carla pergunta: existem 2 sóis ou mais? Sim, existem outros astros em todos os anéis, né? Existem sóis, outros astros, alguns interagem entre os anéis, outros não. No nosso anel aqui, o nosso Sol, ele é daqui, né? Ele está dentro do nosso anel. Assim como a Lua, que está aparecendo para nós aqui no nosso anel, mas ela interage também com o segundo anel. A Lua interage entre o primeiro e o segundo anel. Existem outros astros que interagem entre os anéis também. Por exemplo, o famoso, conhecido aí das placas de argila suméria, Nibiru, né, que está relacionado aí aos Anunnakis também. Na verdade, é um astro, é uma estrela errante que interage entre todos os 9 anéis. E ele está chegando. Quando ele se apresentar aí no céu, ele vai ficar próximo da constelação de Órion. Todos vão poder ver esse astro, né? Você disse que o Bilu já teve experiência com todos durante a vida. Baseado nisso, o Bilu pode se passar por um ser humano e todos terem contato com ele? Sim, ele pode se manifestar como um ser humano, porque ele é um ser humano. Ele disse que todos nós somos descendentes deles, né? A nossa genética tem muita similaridade com a genética deles. Por isso que quando os seres se apresentam, né, eles podem mudar a aparência deles, né? Eles podem se manifestar de diversas formas, inclusive com a imagem de outras raças também. Nós já vimos, né, os seres se manifestarem com diversas aparências, e como ser humano também. Várias vezes o Bilu já se manifestou como um homem, em vários momentos nós tivemos essa oportunidade, inclusive de filmá-lo à luz do dia e vê-lo, né? Foi muito interessante. E ele aparece para todos nós, já apareceu para todo mundo, interagiu conosco, muitas vezes na infância, né? Um menino que vinha brincar com a gente, muitos aí têm histórias, né, de amigos imaginários, né? Perguntem aí para os pais de vocês se vocês tinham algum amigo imaginário. Na maioria das vezes são eles, né? Agora, eles aparecem também fisicamente, interagem conosco. São episódios que marcam a nossa vida de uma maneira muito especial. Ele marca a nossa vida, porque quando, no futuro, ele conversar com todos nós de novo, ele vai dizer: você está lembrado daquele dia que aconteceu isso, 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 isso? Aí a gente vai lembrar. Ele vai dizer: era eu. Eu já presenciei ele falando isso para várias pessoas. Fantástico essa experiência. Muito legal mesmo. Quem é Jesus Cristo para você? Ele realmente é o único caminho para a nossa salvação? Jesus Cristo é o comandante, vamos dizer assim, das 49 raças, que está coordenando, sempre coordenou, inclusive na época que ele veio direto, justamente para ter essa intervenção, porque ele veio despertar o grupo dele, aqueles que vieram para a Terra, os 144 mil. Ele veio salvar, que na verdade a palavra correta é despertar, resgatar e acordar os dimensionais que estavam adormecidos aqui na Terra. Ou seja, nós viemos no passado, junto com ele, há muito tempo, e ficamos presos aqui, vamos dizer, estamos aqui até hoje. E ele veio para resgatar as pessoas, para despertar os dimensionais. E ele ensinou o caminho, o processo, o treinamento, o desenvolvimento, o segredo da vida eterna, ou seja, da transmutação, o caminho de retorno para os mundos superiores, para o céu, para o reino de Deus, que é a realidade dimensional. Ele mostrou que não era através do que estava sendo ensinado, o caminho da morte. Não, era o caminho da vida, da transmutação, do prolongamento da vida, a vida eterna, que é o segredo do Santo Graal. Ele, os apóstolos, Maria Madalena, todos eles passaram esta boa nova. E ele foi a prova viva disso daí. Ele mostrou e deixou registrado na humanidade que o único caminho para a salvação, para voltarmos para casa, vamos dizer assim, se daria através da vida eterna. Ele até disse: muitos voltarão, vão ressuscitar, vão reviver de novo para encontrar a vida eterna. E outros vão conseguir encontrar a vida eterna, mesmo tendo passado pela morte. O que significa isso? Muitos dizem sobre o arrebatamento. Quem crer estará salvo, ou seja, quem realmente seguir o caminho, as orientações que ele deixou, vai conseguir alcançar essa libertação no futuro. Esse arrebatamento é a ida com o corpo para uma outra realidade. É o que nós chamamos em Dáquila de transmutação. É o caminho da vida eterna. Numa linguagem religiosa, seria a salvação, pela fé, pelo desenvolvimento, pelo caminho que ele mostrou.
Numa linguagem mais moderna, vamos dizer assim, mais neutra, né? Mais científica até, nós podemos sim realizar também esse processo. Então Jesus, sim, é um grande ser, esteve presente aí e muito amigo do Bilu. Você acredita que quando a pessoa morre tudo acaba ou ela passa para outra dimensão? Não. Na morte, a vida continua existindo, porém numa realidade paralela. Ela não passa para outra dimensão. Ela está ainda aqui na terceira dimensão, porém ela vai para o segundo anel, para a realidade paralela 2, nós chamamos, né? Que é o mundo espiritual. E lá ela vai ter todo um processo, um aprendizado, um caminho de reestruturação e vai compreender o propósito, a missão dela. E vai se preparar para continuar a vida dela e dar seguimento num processo evolutivo. E buscar novamente a transmutação, porque só é possível evoluir tendo corpo físico. Então nós precisamos resgatar o nosso corpo e continuar nossa jornada, né? Então a morte é um intervalo, é apenas um momento de reflexão, de reestruturação, para que nós possamos dar continuidade a esse processo. As dimensões são relativas aos anéis? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, como eu expliquei. Os anéis fazem parte da terceira dimensão. As dimensões são mundos além, tem a ver com as estrelas, com coisas superiores. Mas as estrelas que nós vemos no céu não são localizações físicas, tem nada ali. É apenas uma projeção de algo que existe em outra dimensão e existe aqui também. Tem muitas coisas interessantes por trás disso. O nosso céu representa alguma coisa que é real, porém em outras realidades, né? Então o cara que sai aqui de foguete e vai de nave tentando chegar em algum lugar lá, na estrela distante, não vai chegar a lugar nenhum, porque não existe esse lugar físico aqui na terceira dimensão. Existe sim essa projeção de algo, de uma localização, de uma realidade dimensional. Então as pessoas perguntaram para mim, mas vem cá, você disse que o Bilu é de Pégasus, então como é que pode? Se não existe sistema solar, não existe cosmos, não existe constelação de Pégasus. O que existe? Pégasus numa realidade dimensional, e eles vieram de lá. O que nós vemos como constelação de Pégasus no céu é uma projeção desta realidade superior. A localização, a origem deles pode ser Pleiades, Pégasus, Antares, Sírios, Órion, não importa. Todos esses lugares são reais, existem, mas são apenas projeções no céu que apontam para alguma localização dimensional. Sim, quando Jesus disse, na casa do meu pai tem muitas moradas, ele estava se referindo não só aos anéis também, mas às dimensões, né? Então existem muitas moradas na casa do Criador, de Deus, né? Então é isso que ele queria dizer. Existem realidades dimensionais, realidades extrafísicas, ou seja, espirituais, e os 9 anéis, né? São as realidades paralelas, outras terras, outros mundos, aqui mesmo na Terra. Eu tinha um amiguinho que aparecia no quarto quando eu era criança, entrava na porta, ficava conversando comigo, quando chegavam pessoas ele sumia, eu ficava procurando, até chorava. Se você tinha um amigo e ele brincava com você, né, e ele fazia coisas boas com você, com certeza era a intervenção e a presença dos nossos amigos aí, porque eles fizeram isso com todos os dimensionais. Brincadeira na infância, né? E nós vamos lembrar disso um dia. Muitos já lembram, né? A pessoa pergunta, isso tudo é muito parecido com o espiritismo? Não, o espiritismo é um caminho, né, é um estudo, é uma pesquisa que muitos realizaram aí no passado para desenvolver e desvendar esse lado espiritual, este segundo anel, essa realidade paralela, o que ocorre após a morte. Então existe sim uma realidade espiritual e as pessoas que estudaram e seguiram, né, a doutrina espírita, não importa em qual nível, né, existem vários níveis, elas buscaram esse entendimento. O nosso trabalho não tem nada a ver com o espiritismo em si. Então nós trabalhamos com as frequências dimensionais, frequências quânticas, energias superiores, não com realidade astral, espiritual, frequências baixas, né, uma realidade extrafísica. Na Bíblia diz que no fim dos tempos demônios vão realizar milagres que vão enganar os escolhidos. Não seria estes seres uma armadilha para afastar os cristãos da verdadeira doutrina de Jesus? Onde que estes demônios estão atuando hoje? Há muito tempo já. Quem são esses demônios, né? A pergunta é essa. Estão por trás justamente das instituições religiosas. Eles estão dentro dos governos, dentro das religiões, principalmente no Vaticano, estão por trás de toda essa doutrinação de milagres, atrás das igrejas, dos pastores, e essa manipulação que eles fazem com a humanidade. Então,
Essa manifestação dos falsos profetas está acontecendo já dentro das religiões, na economia, na política, no sistema de educação. Eles estão infiltrados já no mundo, atuando há muito tempo, enganando realmente os dimensionais. Todos estão aí iludidos nesse sistema, nessas mentiras, nessa matrix que eles construíram para cumprir essa profecia aí. Agora, os seres que estão chegando são justamente a intervenção, aquilo que foi realmente esperado para acontecer, que é o retorno do cara. Então, realmente, cabe a cada um aí acreditar ou não. Ou você acredita que o sistema, que as igrejas, que toda essa corja que está aí por trás desses grupos ligados aos Anunnakis, a essas raças, essas forças aí, que vocês estão chamando de demônio, é só olhar para as religiões e para as igrejas e para o sistema mundial. A elite mundial. Lá estão os demônios. Não na intervenção superior dos seres. Não. Principalmente porque quando você vivencia e sente no seu coração, pela sua própria experiência, como eu senti e muitos estão sentindo, né, nós vamos ver realmente que não é nada disso. Mas é normal. No início as pessoas têm medo, acham realmente que é alguma coisa do capeta, né? Mas depois muda completamente. Quem vivenciou, quem vive a experiência, não tem dúvidas da bondade, da intenção e da presença dos seres. Consegue sentir exatamente o que está aí profetizado nas escrituras. É impressionante. Eu sou testemunha viva disso, né? Eu passei por isso. Estão perguntando sobre a movimentação do Sol. Nossas pesquisas estão avançando muito e nós estamos mapeando tanto o movimento do Sol como da Lua e dos astros, né? Nós estamos viajando o mundo inteiro para realizar alguns testes, filmagens, mapeamentos. Muitos acham que o Sol tem um movimento circular nos trópicos, né? Em cima da Terra. E não é bem isso. Existe um movimento do Sol e da Lua que são totalmente diferenciados do que a gente está imaginando aí. Então, existe uma anomalia nessa movimentação. Como nós falamos, né, existem realidades, outras realidades. Tanto o Sol como a Lua interagem entre essas realidades. E como eu disse, existem alguns astros que também interagem. Os astros que nós chamamos de sóis negros. Eles têm uma frequência de luz totalmente diferente. Nós não enxergamos a olho nu esses astros, mas eles estão aí. Por isso que, durante os eclipses, eles fazem essa interseção na Lua, no Sol, né? Voltando ao assunto do movimento do Sol. Ele faz um analema, que é um movimento específico. Muitos pesquisadores estão descobrindo, né, que é uma espécie de 8. Ele faz um 8, assim, um símbolo do infinito, com uma banda maior que a outra. Então, esse movimento, se você faz um mapeamento numa posição fixa, em qualquer lugar da Terra, e tira foto do Sol no mesmo lugar, no mesmo horário, todos os dias do ano, fazer a composição da imagem, você vai ver que o Sol faz um 8, assim, ó, um movimento. Só que o movimento macro do Sol sobre a Terra é outro também. Então, existem micromovimentos e macromovimentos. Quando ele chega próximo à Antártida, ele faz um movimento lá. E isso explica o Sol da meia-noite. Nós vamos mostrar isso e provar todo o mapeamento que nós fizemos, né? E mostrar toda a movimentação do Sol, da Lua. E isso vai confirmar exatamente o formato da Terra. Justamente pelas distâncias e mapeamento do Sol e da Lua. E dos astros também. Principalmente Júpiter e Saturno, que são muito importantes para esse mapeamento. Vamos aguardar aí, porque vai ter muita coisa interessante para revelarmos sobre essa questão dos astros. Sobre as 49 raças, são todas do bem? Todas são iguais a nós? Esses Anunnakis têm ligação direta com isso tudo que está acontecendo? Sim, foi o que foi dito já, né? As 49 raças são esse grupo de seres dimensionais que sempre estão presentes aí, ajudando, trazendo benefícios, intervindo na história da humanidade para auxiliar a população. E eles estão ligados à energia suprema, a Deus. São os antigos anjos, né, que atuavam como mensageiros. Eles que interferem no processo da humanidade para avançar em todos os sentidos, né? Sempre foi assim. São 49 raças dimensionais. Quando eu digo raças, dessas outras realidades, então existem outras dimensões e outras localidades, outras origens, que não é aqui do sistema Terra. Agora, os Anunnakis, essas outras raças aí que muitos chamam de reptilianos, greys, draconianos, várias raças aí que seriam os tais alienígenas, né, extraterrestres, na verdade não estão nada disso. São apenas vizinhos de Terra. São apenas outras raças que vivem aí, humanas, com tipologia diferente, com genética diferente, né? Assim como os animais
tem outras raças, né? E quando eles vieram para cá no passado, eles se miscigenaram com o ser humano da Terra do primeiro anel. Por isso que tem várias raças, né? Branca, amarela, negra, pele vermelha, várias raças, miscigenações, que é justamente essa mistura com esses outros seres aí que vinham de outros anéis. Essa evolução natural de Darwin, essas coisas não existe, tudo balela, o homem não veio do macaco, de certa forma houve sim a criação. O ser humano foi criado aqui na Terra. Ocorreu a criação divina, mas também ocorreram manipulações genéticas por algumas raças que foram criadas antes, manipulando o ser humano da Terra, modificando geneticamente a raça adâmica, né? Então tem muitas coisas aí por trás disso. E quem teve uma experiência de transformação e de mudança dentro da Igreja Católica, que largou as drogas, que mudou de vida? Fato. Acontece sim muitas coisas positivas, mas não porque aquela instituição está sendo guiada realmente por algo positivo, porque a pessoa encontrou ali um sentido, encontrou ali naqueles ensinamentos uma forma de se libertar e melhorou a sua vida. E eles fazem isso justamente para deixar que aquela instituição seja maquiada por uma ideia positiva e de fato ajuda muitas pessoas. Só que ao mesmo tempo aprisiona as pessoas em algumas ilusões que congelam a pessoa numa crença, num dogma, e não faz a pessoa sair do lugar, estagna a pessoa, né? A transformação, ela é possível acontecer independente das religiões. Apesar de muitas trazerem mensagens positivas e ajudar, ao mesmo tempo trazem armadilhas que aprisionam as pessoas. Então, o ideal é que todos busquem o autoconhecimento, o seu desenvolvimento, sem depender de nenhuma instituição, de nenhuma religião que esteja aí dominada e controlada por essas organizações do governo oculto, por essas sociedades secretas que estão por trás das religiões, né? Porque hoje todas estão sendo guiadas por sociedades secretas e por grupos aí ligadas aos Anunnakis e outros seres aí, infelizmente. Lembrando que no início, quando aconteceu a manifestação, a presença dos emissários divinos na Terra, e ele deixou ali um conhecimento, deixou um legado, e aquilo depois de 500 anos, 1000 anos, se tornou uma religião criada pelos homens, muita coisa foi alterada. Agora, o que aconteceu na origem, por exemplo, quando Jesus estava ali pregando, ensinando, convivendo com as pessoas, muitas das coisas que estavam acontecendo ali não foram transmitidas, foram ocultadas e manipuladas pela igreja. Eles alteraram, né, e deixaram apenas o que era de interesse deles ali, para que as pessoas seguissem aquela doutrina, aquela instituição. Como pode um ser humano alterar um texto, uma história, como aconteceu várias vezes nos concílios da Igreja Católica? A Bíblia foi alterada várias vezes por eles, várias vezes. Então, assim, não dá para garantir que a história realmente foi contada como realmente aconteceu. Uma pessoa pergunta sobre a maçonaria. No princípio, quando ela foi criada, havia ali, na essência dela, nos primórdios, havia um conhecimento verdadeiro. Havia a intenção de ser realizado, sim, um movimento de transmissão do conhecimento e da verdade. No princípio, mas depois, infelizmente, ocorreu exatamente o que eu expliquei aqui com relação à Igreja Católica. Interferência desses grupos, desses seres que se utilizaram daquele instrumento para distorcer e construíram uma sociedade secreta com objetivos não tão positivos assim, infelizmente. Foi totalmente deturpado. E qual foi o problema disso tudo? Que eles tiveram acesso a um conhecimento. Eles tiveram acesso a informações que eram reais. Então, o que aconteceu? Eles se utilizaram desse conhecimento para exercer o domínio, o controle sobre a humanidade. Aí que piorou as coisas, né? Por isso que maçonaria e outros grupos hoje se tornaram instrumentos dessas forças aí contrárias à evolução. Só que no princípio, da mesma forma como a Igreja Católica se tornou, infelizmente, foram deturpadas. Mas no princípio, como eu disse, muitos desses movimentos tinham ali um conhecimento verdadeiro, essencial. Esse é o grande detalhe aí que a gente tem que se atentar. A gente tem que ter essa capacidade de enxergar que mesmo ali, nesses conhecimentos que estão sendo transmitidos, existe parcelas da verdade ali. A gente tem que saber enxergar isso daí. Mas existe muita manipulação também. Então, conseguir separar o joio do trigo não é fácil. Por isso que essa confusão é gerada. E eles querem confundir as pessoas através das religiões por esse motivo, para que ninguém tenha acesso ao conhecimento. Por exemplo, existe uma verdade com 10 itens. Eles mostram
7 verdades e colocam 3 mentiras que desestruturam e confundem todas as 7 verdades anteriores. Então você vai indo achando que encontrou um caminho, a verdade, e de repente vem algumas informações que desviam totalmente do foco e tiram você daquilo. Então você fica com um sentimento de que está certo, que encontrou algo verdadeiro, mas ao mesmo tempo eles tiram você do real objetivo que levaria você ao conhecimento real. É muito complicado isso daí. Por exemplo, essa questão da morte. Eles mostram vários ensinamentos de Jesus ali que foram verdadeiros, aí chegam num ponto, eles distorcem tudo e tiram o conhecimento da vida eterna, colocando a morte como o caminho da salvação. Ou seja, distorceram tudo. Então todo mundo acredita que morrer é o caminho da salvação. E não é. A morte não é o caminho da libertação. Então eles constroem uma crença e fazem todo mundo sentir que aquilo ali é real e mudam no final uma vírgula, o contexto da situação e aprisionam todo mundo em mentira e ilusão. Essa é a estratégia do governo oculto e das religiões. Se os seres dimensionais estão em outra dimensão, como é que você está dizendo que tem dimensionais na Terra? Que nós somos dimensionais também? No passado, isso já tem aí mais ou menos 13 mil, 14 mil anos, tá? Alguns dimensionais que estavam junto com os seres, né, nos mundos superiores, desceram para a Terra, vieram para cá, na condição de dimensionais. Quando eu falo do grupo dos 144 mil, foi o 4º grupo que desceu, foi o último grupo que veio à Terra, o último grupo de dimensionais, né? Veio preparar o terreno para a vinda de Jesus Cristo, né? Esse foi o objetivo dos dimensionais descerem, preparar o compromisso dele. E as Amazonas tinham vindo antes, né, para preparar isso aí também. Quando esses dimensionais vieram, desceram, eles se densificaram. E depois de algum tempo, aqui, na terceira dimensão, nós fomos perdendo nossa memória. A gente foi esquecendo a nossa origem, fomos nos envolvendo com a densidade, fomos começando a ter emoções que não tínhamos, começamos a sentir o que é estar num corpo físico, coisa que a gente não tinha ideia do que era. E fomos nos desvirtuando e perdendo a consciência e perdendo a memória que nós tínhamos. E os nossos amigos ficaram do outro lado. Os nossos amigos dimensionais ficaram lá. Mas nós também éramos seres dimensionais. Quando chegamos aqui, viemos propositalmente, sabíamos que iríamos ficar aqui, sabíamos que iríamos morrer e perder o corpo. Só que nós viemos para a Terra com um compromisso, nós viemos em missão, viemos para a Terra para fazer algo. E o que aconteceu? Nós perdemos nosso compromisso, nós não realizamos o que viemos fazer aqui. Até hoje estamos aqui esquecidos, sem saber o que fazer, com esse sentimento de que nós somos diferentes, que nós temos que fazer alguma coisa, que nós temos uma missão, que nós viemos aqui para mudar esse mundo. Não aceitamos essa manipulação do sistema porque nós temos a nossa memória, nosso registro interno, esse sentimento de que nós viemos aqui para fazer algo, para transformar o mundo, para trazer conhecimento, para trazer a verdade. E esse foi o nosso acordo. Antes de descermos, nós combinamos lá em cima com a nossa turma, né? Nós vamos descer e espero que vocês nos acompanhem, que vocês estejam com a gente, nos orientando, aparecendo, fazendo contato, guiando, para a gente não perder a memória, para a gente não esquecer. E que vocês ajudem a gente a voltar para casa um dia. Esse foi o acordo. Então, nós viemos, estamos aqui até hoje. Por isso que o cara, o comandante, o nosso líder, vamos dizer assim, do grupo dos dimensionais, desceu à Terra há 2000 anos atrás. Ele veio para resgatar, chamar as ovelhas perdidas, os dimensionais, os missionários, aqueles que tinham compromisso com ele para realizar na Terra. Ele veio para chacoalhar a gente, falar: acordem, lembrem quem vocês são, vocês têm algo a realizar. Chegou o momento, mas naquela época foi muito difícil, devido à perseguição do governo oculto romano. Foi muito complicado na época, a perseguição. Nós não conseguimos realizar nosso compromisso na época. Nós estávamos lá com ele e não conseguimos realizar. Lá atrás, né? Ele disse: 2000 anos há de passar e voltaremos para resgatar os dimensionais. E é isso que está acontecendo agora. Todos nós somos dimensionais, estamos aqui na Terra em compromisso, temos que realizar nossa missão aqui e nos preparar para regressar, transmutar, voltar para a vida eterna, sair do ciclo da morte, sair da terceira dimensão. Esse é o nosso objetivo aqui. Só que para a gente sair daqui, a gente tem que realizar nosso compromisso. Este é o objetivo de Dáquila Pesquisas. Reunir as pessoas, resgatar os dimensionais, despertar as pessoas. E é por isso que o Bilu e os seres estão aí.
porque é o nosso acordo com eles, a nossa parceria com eles, porque nós somos da mesma família, nós somos do grupo deles e estamos aqui, perdidos, né? O restante da humanidade são o que nós chamamos planetários. São aqueles que são da Terra e começaram a sua evolução aqui na Terra. São daqui, são terráqueos. Já os dimensionais não. Os dimensionais são de outras realidades, foram criados na condição de seres divinos e desceram para a Terra para viver a experiência humana. Então nós estamos vivendo a experiência da raça adâmica, mas nosso espírito, nossa alma é dimensional. Já o planetário, o ser humano comum, dá para perceber bem a diferença entre os dimensionais e os planetários, né? Eles não têm essa frequência dimensional dentro deles. Eles não têm a alma, a centelha divina ativa. Eles têm o espírito só. Os dimensionais já têm a frequência da alma, a centelha divina ativa, que conecta eles nessa frequência suprema, na energia suprema, Deus. Então os planetários têm que evoluir ainda muito para atingir a frequência dos dimensionais, para poderem um dia, como dimensionais, transmutarem e evoluírem, né? Já os dimensionais não. Os dimensionais vieram já numa condição divina, né? E caíram na matéria, regrediram, entre aspas, né? Eles ficaram aprisionados numa condição limitada. Então, isso traria também uma evolução muito grande para os dimensionais, porque nós estaríamos trabalhando as emoções, porque nós não conhecíamos as emoções 100% como ocorre aqui na Terra, né? Isso é uma experiência única para nós. Quando nós conseguirmos regressar e transmutar, levando as emoções, nós vamos dar um salto quântico no processo dimensional. Então, se eu era um ser de quinta dimensão, eu vou passar da nona dimensão, eu vou dar um salto quântico. Porque a experiência aqui na Terra, na terceira dimensão, como se fosse um trampolim, impulsiona a nossa evolução de uma maneira, faz a gente dar um salto quântico na nossa frequência evolutiva, né? É muito mais rápida a evolução aqui do que nos níveis dimensionais. Então, um ser que está lá na nona dimensão, um anjo, né, tocando sua harpa nas nuvens, para ele evoluir, demora muito. As experiências que ele tem que passar dentro do tempo deles, né, é muito longo o processo. Agora, se ele vem do nível que ele está e vem para uma dimensão inferior, passa pela dificuldade da experiência, do atrito com a matéria, ele avança muito mais rápido. Ele gera esse atrito na consciência, ele desenvolve através das emoções. Justamente o que nós passamos aqui. Então a Terra, a terceira dimensão, essa escola dos 9 anéis, é isso, é uma escola, uma universidade evolutiva para o espírito, para que nós possamos regressar na condição de seres dimensionais muito mais evoluídos e desenvolvidos. Este é o propósito da criação. Todos que foram criados por Deus, por essa consciência suprema, estão nesse processo evolutivo, estão nessa jornada. Esse processo, esse caminho de retorno é justamente o que os mensageiros divinos vêm ensinar para nós. Você pode ver, os dimensionais eles têm muito mais ego do que um planetário. Porque o planetário ele gosta de ser escravo. O planetário ele é submisso, ele aceita tudo, ele recebe ordens, ele abaixa a cabeça. Já o dimensional não, o dimensional tem um egão gigante, ele não aceita ser pau-mandado, ele é líder, ele quer fazer a diferença, ele quer a liberdade, ele é rebelde. O dimensional é birrento, ele é chato, ele não aceita essas coisas do mundo, ele quer mudar tudo, é assim. Já o planetário não, o planetário ele adora o sistema, adora a Matrix, é o gado, né? O planetário vive como gado, ele não quer olhar nem para o lado, nem se questiona das coisas. Por quê? Porque ele não tem ainda um desenvolvimento, ele vai evoluir muito ainda para chegar nesse ponto, de usar a razão, né? Agora, tem dimensionais que estão vivendo como planetários, totalmente perdidos aí, né? Regredidos, vamos dizer, aprisionados, vivendo como gado também. Infelizmente, tem muito dimensional aí que está completamente perdido. Então, pessoal, os nossos amigos, os nossos parceiros estão aí para concretizar este resgate, vamos dizer assim, e deixar o conhecimento, os benefícios na Terra. Mas eles não vão vir para cá. Quem veio para a Terra? Nós viemos, nós somos a parte do grupo de dimensionais que desceu. Então o compromisso é nosso. Nós vamos mudar o mundo. Nós vamos fazer a diferença. Somos nós que viemos para cá, na condição de dimensionais. E estamos vivendo como seres humanos, na raça adâmica, inconscientes de que somos seres dimensionais. O compromisso dos seres é, através de nós, nessa parceria,
passar o conhecimento, os benefícios e o suporte, o apoio para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui. Tá claro? Não é uma questão de religião, não é uma questão de você ficar orando, esperando que ele ajude, que ele salve em vocês. Não, é a nossa parte, nós somos parte do grupo deles. Este é o ponto de entendimento. Nós somos os seres também. Nós somos membros do exército de Cristo, de Emanuel. Nós estamos aqui para trabalhar para eles. E eles estão lá esperando a gente despertar para que a gente possa executar o plano. Este é o ponto, pessoal, que a gente tem que entender. Não é questão de, mas é religião, é Deus, é demônio. Não, gente, não é isso. As orientações que eles nos passam é essa: executar o plano divino na Terra. E nós vamos ficar esperando. Esperando o quê? O pastor, o papa? Vamos ficar esperando a igreja? Vamos ficar esperando os líderes religiosos disserem que Jesus voltou? Tá de brincadeira, né, gente? Não é possível. Nós temos que buscar a verdade. Aí quando acontecem as manifestações divinas, todo mundo acha que não é, que é coisa negativa. Ou seja, os caras estão vindo, o próprio Jesus aí voltando, o próprio Cristo retornando, e as pessoas vão achar que ele é o demônio. Quem que vai dizer que ele é Jesus Cristo? O padre, o papa? O seu pastor da igreja? Quem vai dizer isso? Você vai ter que dizer, você vai ter que sentir, só você vai identificar pela sua experiência se eles voltaram ou não. Não é nenhum pastor, não é padre, não é papa, ninguém vai te convencer disso. Nós não somos gado, não somos carneirinhos do sistema. Não vamos escutar um líder religioso e seguir o que eles estão falando. Isso não existe. Somos nós dimensionais que temos que ir atrás da experiência, vivenciar, como nós fizemos em Dáquila. Investigamos esses fenômenos, entramos em contato e estamos em parceria direta com eles, realizando nosso compromisso na Terra. O tempo está passando, né? As coisas estão acontecendo, o sistema, o governo oculto está se organizando para dar um golpe na humanidade. Quem vai despertar? Quem vai enxergar? Quem vai atuar para justamente trazer a boa nova? Não são as igrejas, são os dimensionais, que estão saindo, arregaçando as mangas e indo de encontro com a verdade, buscando o conhecimento. E você vai sentir se aquela experiência é real ou não. Esta é a fé verdadeira, é a experiência com a verdade. E não porque um livro disse, uma escritura disse, um padre disse, um pastor disse. Não, é porque você vivenciou. Aí sim, você será a fé viva da sua própria experiência, conduzindo você em busca da sua autorrealização e da sua transmutação. Nós somos a igreja. Igrejas de verdade não são instituições. Exatamente isso. Nós somos a igreja. Nós somos os agentes dessa salvação, dessa realização. Né? Ninguém vai vir aqui para salvar e levar a gente. Não, nós temos que buscar, nós temos que caminhar com as próprias pernas e nos aproximar dessa frequência superior, que eu falei na live inteira hoje, o caminho do desenvolvimento dos dimensionais.